Fala galera, estamos de volta e hoje é uma aula muito importante que é a gravitação universal. Todo o curso de física e de mecânica a gente vai passar por isso e para isso precisamos retornar à época do nosso querido Sir Isaac Newton, que foi o cara, né, que trouxe isso do jeito que a gente conhece hoje, da gravitação universal. Então vamos lá. Isaac Newton, como a gente sabe, é a história da maçã, por mais que não seja 100% como o pessoal fala, caiu uma maçã na cabeça dele, não chegou a tanto. Vamos imaginar que houve uma maçã, que ele viu uma queda de maçã e levou ele a pensar dessa forma. O ponto é que Newton, nessa época, ele não era uma pessoa que andava com as pernas para cima, né? Ele já tinha interpretado todo o universo aqui, no caso do nosso planeta, dizia como as coisas caíam, como as coisas se moviam, baseado na força, de forma que ele formulou as três leis e ele tinha consciência disso tudo. Ok? A questão toda é que existia também estudos muito avançados, por exemplo, a gente acabou de ver Kepler, sobre o universo, sobre como os planetas orbitam, né, como os planetas se movem lá no espaço, e também estava tudo bem em matemático e tal, e as coisas estavam assim. O povo aqui, as ciências que explicavam aqui na Terra e as ciências que explicavam as coisas no céu, no espaço. A genialidade de Newton basicamente foi pegar tudo isso e colocar em um só pacote. Então é isso. Newton basicamente vai ver nessa aula aí que ele fez isso. Ele pegou tudo que a gente sabia da Terra, incluía as leis dele, tudo que a gente sabia do céu, que incluía as leis de Kepler, e disse que na verdade estamos falando da mesma coisa. Parecia totalmente sem lógica naquela época a afirmar isso. Porque como imaginar que algo como, por exemplo, uma maçã caindo no chão e o Sol, a Terra em volta do Sol, a Lua em volta da Terra tem a ver? Mas foi isso que Newton descobriu. As três leis que ele já tinha estabelecido diziam o seguinte, vamos lembrar um pouquinho. A primeira lei diz que na ausência de forças, ou quando a força resultante é zero, né, que é mais comum, a velocidade vai ser constante ou vai estar em repouso, ou seja, não vai ter aceleração. A segunda lei diz que a aceleração é proporcional à força e inversamente proporcional à massa, ou seja, quanto mais força você coloca, quanto maior a força de interação, você vai ter mais aceleração. Mas se tiver muita massa, vai ter menos aceleração com aquela mesma força. E a terceira lei de Newton fala que para cada força aplicada existe uma força de reação que está na mesma direção, mas o sentido está oposto, né? Então essas são as três leis. Então Newton, imagina ele vendo as coisas caindo, por exemplo, a maçã caindo no chão, ele observa uma coisa, né? Por que é que então que o movimento da Lua, a gente vai simplesmente ignorar a mecânica, a física que ele acabou de descobrir nesse ponto? Se você parar para olhar, o movimento da Lua é um movimento praticamente circular, né? Mas não é um movimento retilíneo. De acordo com a própria lei dele, se existia, né, por assim dizer, se existia aceleração, que no caso da Lua a aceleração é centrípeta, como tem esse vetor amarelo aí mostrando, se existia aceleração é porque existia força, ele não estava em uma situação de inércia. Na segunda lei de Newton, ele dizia que nessa força, né, a força, né, que ia causar essa aceleração era proporcional à massa desse planeta, ou no caso da Lua. E dizia também que para cada força existia outra força contrária. Então, de acordo com as três leis de Newton, ele sabia que tinha alguma força fazendo a Lua ficar fazendo essa curva, porque pela primeira lei de Newton ela devia vir andando em linha reta, né? Mas ela fazia curva porque tinha alguma força. E essa força era proporcional, tinha a ver com a massa dela, e também essa força tinha uma força da Lua para a Terra, assim como tinha uma força da Terra para a Lua, porque como a terceira lei dizia, toda ação tem uma reação. Então, juntando tudo isso, ele formulou o que chamamos de lei da gravitação universal. Vamos agora propriamente ver o que é a lei da gravitação universal. A fórmula, a equação é essa aí, né? E nós vamos entender o que cada coisa é. Em primeiro lugar, força gravitacional, bem simples, né? Em segundo lugar, o m é a massa do corpo, no caso m1 e m2, porque vai ter sempre dois corpos. Isso significa o quê? Que suponha que a massa do m2 seja zero, ou seja, suponha que estejamos falando de apenas um corpo. A força gravitacional em um corpo único é zero. Só vai existir força quando a gente considerar dois corpos, porque um vai atrair o outro, né? A segunda letra, que é D, é a distância entre os corpos. Observe que a força gravitacional vai diminuir com o quadrado da distância, porque a distância é ao quadrado. A gente vai entender por que na nossa aula sobre campo gravitacional, mas por enquanto lembre-se que é de acordo com o quadrado da distância. Então, se eu dobro a distância, a força fica 4 vezes menor. Se eu triplico, fica 9 vezes menor e assim por diante. E esse G aqui é o que chamamos de constante universal.
da gravitação. Na verdade, essa constante universal porque não muda em qualquer jeito que a gente quiser botar em qualquer meio, nunca vai mudar. E esse valor é bem pequeno, observe. É praticamente 6,67 vezes 10 a menos 11, ou 0,00067. Então, veja que é muito pequeno. Isso explica uma coisa muito interessante, que talvez alguma pessoa pense, eu até entendo essa equação aqui, mas por que é que eu não consigo sentir atração gravitacional, por exemplo, quando eu passo perto de um elefante, ou quando tem um prédio muito grande, por que é que não me atrai? Porque observe a constante, olha o valor, como vai pegar esse produto aqui, ó, as massas dividido pela distância, ainda vai multiplicar por esse número minúsculo, ou seja, a força vai ser, para massas pequenas e distâncias pequenas, a força vai ser praticamente desprezível. Só vai aparecer mesmo então quando a gente pegar algo com a massa bem grande, talvez o quê? Um planeta, uma lua, um sol, entende aí? Então essa constante aqui da gravitação universal explica porque a gravidade, a gente não consegue simplesmente pegar duas pedrinhas e ver elas se atraírem mutuamente de uma forma muito violenta. Então isso aí é muito importante. Então, o que é que Newton percebeu? Ele percebeu que a força gravitacional que ele tinha acabado de descobrir era justamente a força centrípeta quando você estudava o movimento de um corpo orbitando outro, por exemplo, a Terra no Sol ou a Lua em relação à Terra. De forma que ele sabia como calcular, porque ele as leis da física que ele tinha terminado já explicava isso, então tinha que explicar o de cá também. Então vamos lá, vamos entender. Um experimento mental que a gente pode imaginar é o que chamamos de canhão de Newton. Imagine que tem um monte muito alto que a pessoa está disparando um canhão lá. Aí, se a pessoa disparar um canhão de certa velocidade aqui, por exemplo, nesse ângulo, com uma certa velocidade inicial, o que é que vai acontecer? O canhão, a bola do canhão vai subir, né, vai se movimentar, só que a força gravitacional, que é a força centrípeta, vai curvar, né, a trajetória, fazendo ele voltar para a Terra. Aí, se você for testar outros tipos de ângulos, né, e outros tipos de impulso diferente, velocidade diferente, você consegue mandar a bola de canhão muito longe. Isso aqui tudo é uma coisa bem exagerada, se bem que no foguete é basicamente isso que a gente faz, né? Mas imagine aí, muito exageradamente, de forma que a gravidade ia começar a curvar a trajetória desse canhão e, naturalmente, iria trazer você de volta para a Terra. Só que vai existir, é claro, um limite. Vai ter uma velocidadezinha que você vai mandar um ângulo certo, de forma que essa aceleração centrípeta que existe da Terra, essa força, vai curvar a trajetória, mas vai curvar de uma maneira que não vai conseguir fazer ele cair. Vai ficar curvando, 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 e quando você vê, ele vai estar orbitando, porque ele não vai chegar a cair, vai voltar para onde passou, né? Isso que a gente chama de orbitar. É isso que todos os planetas fazem. É isso que a Terra faz em relação ao Sol, é isso que a Lua faz em relação à Terra, é isso que o cometa Halley faz também. Só que, claro, com velocidades diferentes, ângulos diferentes, então basicamente é isso. De forma que essa equação de Newton explica tudo, explica as órbitas elípticas que Kepler tinha dito, explica também a força gravitacional, por que é que os corpos estão ali, não é que existe algo mágico segurando eles, não, é simplesmente porque eles estão se movendo em rotação, movimento curvilíneo, né? Não é uniforme porque não é circular totalmente, mas dá para a gente entender basicamente por que é que existem as órbitas do jeito que a gente vê hoje. Então, gente, basicamente é isso. Newton, ele foi um gênio, sim, né? Não porque ele fez, talvez, essa equação, porque descobriu gravidade, como alguns dizem. Não é essa a questão. A questão é que ele juntou as coisas na Terra com as coisas no céu e disse que tudo pode ser explicado pela mesma ciência. E por isso, devemos, sim, uns parabéns a ele. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Não deixem de curtir e seguir o canal se ainda não se inscreveu. Até a próxima.